Olá, pessoal. Então, deixa eu resumir aqui, colocar os pontos principais para a avaliação que vocês vão fazer para ajudar vocês na avaliação da disciplina de administração financeira, né? São as 4 unidades de aprendizado, a unidade 1, 2, 3 e 4. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes para vocês estudarem, né, para avaliação. Bom, a gente começa logo na primeira unidade a falar sobre a estruturação das demonstrações contábeis, que é a base da análise financeira, né? Na verdade, a unidade 1, ela é um pouco de rever algumas questões que vocês já viram, né? E rever a questão da estrutura da demonstração, das demonstrações contábeis, né? Vamos lembrar que as demonstrações contábeis elas são feitas de acordo com o regime de competência e continuidade, tá? Tem características fundamentais, isso é importante, gente. Relevância, ou seja, utilidade, tem que ser útil, né? As informações e tal. Materialidade, ser fidedigna, né? Responsável, ter uma informação fidedigna e ter uma forma legal. Um formato que possa atender o pressuposto, né, já estabelecido pelas regras da demonstração contábeis. Bom, uma outra coisa que a gente destacou é o fluxo de caixa, né? Só para a gente lembrar também, a gente pode trabalhar com 2 fluxos de caixa, o regime de caixa, onde a receita e a despesa são registradas na data do pagamento e recebimento. Então, na hora que você faz o pagamento e o recebimento é onde você registra, né, a entrada e saída, e a partir daí a gente diz que é um regime de caixa ou regime de competência, onde as receitas e as despesas elas são registradas no momento da ocorrência e não no momento, independente do momento do pagamento ou do recebimento, tá? Então, a grande diferença entre o regime de caixa e o regime de competência que a gente voltou a ver na unidade 1, né? Uma outra coisa importante na unidade 1 é a gente fazer a análise das interpretações dos índices. A gente tem 3 óticas para a gente analisar, né, esses indicadores. A gente tem a ótica administrativa, a gente tem a ótica econômica e a gente tem efetivamente a ótica financeira, né? Então, são as 3 formas que a gente tem de olhar, de analisar esses índices, tá? Bom, na unidade 2, o que é importante a gente destacar na unidade 2 é a própria análise do balanço, né? E aí a gente tem basicamente uma questão extremamente importante. A gente pode ter uma estrutura vertical, onde você tem os valores percentuais e mostra a participação de um todo, né? Então, aí a ideia de vertical, você vai fazendo os valores, a própria estrutura, né? Ela vai tendo essa visão vertical e você vai olhando a participação de cada item sobre aqueles valores, e você tem a visão horizontal, que analisa a evolução, ou seja, compara aí ao longo dos anos. Então, por isso que você tem essa ideia da horizontalidade, tá? Isso é um ponto importante que a gente tem uma revisão aí na unidade 2, tá? A unidade 3, o que eu posso destacar para vocês? O índice de liquidez. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção. Se tiver qualquer dúvida, pode participar, me enviar pela central de mensagens e tal. A gente sabe que esse índice de liquidez, você tem aí questão de um índice de liquidez imediata, corrente, geral, seca e de capital circulante líquido, né? Então, assim, na unidade 3, a gente tem essa unidade praticamente trabalhado em cima dessa questão dos índices de liquidez, e é importante vocês darem uma olhada nessa diferença entre imediata, corrente, geral, seca e principalmente a capital de circulante líquido, né? E por último, eu destaco, né, a unidade, dentro da unidade 4, o índice de endividamento. Isso é extremamente importante para a gente, né, dentro da análise que a gente vai fazer sobre esse balanço, né? Você pode ter
participação de capital de terceiros nos recursos totais, é isso que é o grau de endividamento, ou seja, a participação do capital de terceiros nos recursos totais. Isso foi até um ponto que eu coloquei de questionamento para vocês no fórum, né? Em que situação a empresa é mais confortável quando nessa questão do endividamento, quando esse endividamento foi feito para fazer uma alavancagem, ou quando esse endividamento acontece quando ela não consegue fechar suas contas, e a partir daí ela acaba ficando num círculo vicioso, né? Então isso é extremamente importante da gente analisar. A relação do capital próprio com o capital, né, de terceiros, isso é também um destaque importante para vocês analisarem, né, para a gente ter uma visão da empresa no que tange a questão da participação do capital de terceiros no seu capital próprio, no seu capital próprio, né? E a composição do endividamento, ou seja, volto a dizer, essa questão do endividamento a gente não pode olhar de uma maneira rasa, né? A gente tem que entender essa questão do endividamento como por que esse endividamento acontece, se esse endividamento é feito como uma forma de financiamento da produção, de alavancagem, de investimento, que possa gerar novos investimentos e que possa gerar novas propostas. Então aí a composição desse endividamento, é claro, olhando a participação de terceiros nesses recursos totais, né, dando essa analisada, ou se esse endividamento, que é a situação um pouco mais crítica da empresa, ele acontece quando a empresa acaba se endividando para fechar as suas contas e acaba se tornando num círculo vicioso, né? E aí é que entra a questão, gente, da gente administrar, né? Da gente fazer essa análise financeira. Como sair desse círculo vicioso, quais são os pontos que a gente tem que rever dentro dessa empresa, e não é simplesmente uma visão retilínea de não, a empresa pegou o dinheiro emprestado, está endividada e aí você tem essa análise retilínea. Não, a gente tem que fazer uma análise se esse endividamento foi feito para alavancagem da empresa, né, para gerar produção, gerar futuro, gerar algo para o futuro, ou se isso teve um comprometimento para fechar suas contas, e aí realmente a gente tem que rever. E daí a importância da gente ter esse balanço, né, a estrutura contábil da empresa, para que a gente possa fazer uma análise do que fazer na empresa, de como gerenciar essa empresa, de como a gente pode pensar na melhor forma de organizar essa empresa. Então, esses são os pontos importantes que eu queria deixar para vocês ressaltados para a nossa avaliação, para a nossa primeira avaliação, né? E o material, dentro do material que vocês têm, e me deixar à disposição de vocês, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida na central de mensagem, a gente pode eu posso sanar essas dúvidas para vocês, ok? Um abraço!